Olá, pessoal. Bem, dando continuidade às nossas aulas aí de resolução de exercícios de gravimetria, ok? Nós já tivemos a primeira aula entre aspas, aulas de resolução de exercícios, e, na ocasião, nós resolvemos 4 exercícios, apresentamos 2 formas de resolver exercício de gravimetria, tá certo? A primeira era quando eu tinha o meu analito, ele está contido no precipitado final, então tem um macetinho, mol com mol, emão com emão, emin com eminho. E a outra forma de resolver é quando o meu analito não está contido na minha amostra final, ou seja, no precipitado final. Hoje nós vamos dar continuidade para ver mais alguns exercícios relacionados a esse assunto, para treinar essa questão da metodologia de resolução. Exercício, então, diz o seguinte: para analisar a antimonita, logo eu tenho a antimonita, que é a minha amostra. Na verdade, uma amostra contendo antimonita, que é SB2S3. Pesou-se uma porção de 0,1872 gramas. Então, esta é a minha amostra. Detalhe, pessoal, a amostra, essa massa da amostra, ela vai entrar apenas no cálculo do teor percentual. Depois do tratamento adequado, todo o enxofre foi transformado em SO4 2-, ou seja, sulfato. Veja que o enxofre contido na molécula da antimonita se tornou sulfato. Esse sulfato, por sua vez, é determinado como sulfato de bário. Então, provavelmente adicionou-se aqui uma solução como hidróxido de bário, por exemplo, que precipita o sulfato. Todo sulfato precipita com bário. Então, formou-se um precipitado de sulfato de bário, cujo peso foi de 0,3243. Significa, pessoal, que isso daqui, 0,3243, representa a massa do precipitado, que neste caso é sulfato de bário. Calcular a porcentagem de antimonita, SB2S3, na amostra de antimonita analisada. Pois bem, primeiro passo, anotar aí as informações relacionadas ao experimento. Então, a massa da amostra é 0,1872, a forma de precipitado é sulfato de bário, e a massa do precipitado é 0,3243 gramas. Então, essa é a primeira observação. A segunda, nós fazemos a pergunta-chave. A forma de pesagem contém o analito? Em outras palavras, nesta molécula de BaSO4 tem SB2S3? A resposta é não. Se a resposta é não, pessoal, eu não aplico o macete. Mol com mol, emão com emão, emin com eminho. Eu não aplico. Eu vou calcular isso pela forma convencional, determinando a quantidade de mol do meu precipitado. Detalhe nesse caso, o que eu quero, SB2S3, tem em comum com o precipitado, BaSO4, o enxofre. Logo, se eu determinar a quantidade de enxofre no precipitado, pela estequiometria, eu determino a quantidade de antimonita. Então, eu tenho que observar o que há em comum entre o que eu quero e o precipitado. Passo 1. Determinar a quantidade de BaSO4 barra enxofre. Por que barra enxofre, pessoal? Porque nesta molécula de BaSO4 eu tenho apenas um enxofre. Logo, isso significa que 1 mol de BaSO4 contém 1 mol de enxofre. Se eu determinar a quantidade de mol do BaSO4, eu determino a quantidade de mol de enxofre. Bom, como eu tenho a massinha pesada, que é o meu precipitado final, 0,3243, e eu tenho a massa molecular do BaSO4, que é 233,39, fórmula clássica para cálculo de número de mol, quantidade de matéria, massa sobre massa molecular. Então, a massa pesada
do precipitado 0,3243 e a massa molecular do precipitado 233,39, que é o BaSO4. Fazendo a divisão, 4 casas decimais em notação científica, 1,3895, 10 a menos 3 mol. Se você não sabe como configurar a calculadora em notação científica com 4 casas decimais, dê uma revisada aí nos nossos vídeos anteriores que nós ensinamos como fazer. Determinar a quantidade de mol, pessoal, o que eu preciso fazer agora? Isso daqui representa a quantidade de mol de enxofre. Como o meu analito tem enxofre, eu vou partir agora para a determinação da quantidade de mol de Sb2S3. De que maneira? Nessa molécula, 1 mol de Sb2S3 tem 3 mol de enxofre. Então, vou fazer uma regra de 3. Estequiometria da molécula. 1 mol de Sb2S3 tem 3 mols de enxofre. Como eu já tenho a quantidade de mol de enxofre, que é 1,3895, 10 menos 3, vou colocar aqui debaixo do enxofre. E X para antimonita. Fica claro, você percebe que, na verdade, eu vou pegar esse valor e dividir por 3. Multiplicando cruzado, eu vejo isso de forma mais simples. 3x igual a 1,3895, 10 a menos 3. 3 passa dividindo, eu tenho 4,6317, 10 a menos 4 mol. O que eu acabo de encontrar? A quantidade de mol da antimonita, que é o Sb2S3. De posse da quantidade de mol, eu vou determinar a massa encontrada de Sb2S3 nessa quantidade de mol. Massa encontrada é a quantidade de mol vezes a massa molecular. Preste atenção, essa massa molecular diz respeito ao Sb2S3. Então, eu preciso pegar 339,715. Então, substituindo o número de mol, que é 4,6317, 10 menos 4, aqui, multiplicado pela massa molecular, que é 339,715. Fazendo essa continha, eu tenho 1,5735, 10 a menos 1 grama. De posse da massa encontrada, pessoal, eu fecho com o teor percentual, que é a porcentagem de antimonita na amostra. O teor é calculado pegando a massa que eu encontrei, que é esse valor, dividido pela massa que eu pesei, que é a massa da amostra, lá atrás, 0,1872 vezes 100 para a resposta em termos percentuais. Dividindo 1,5735 por 0,1872, eu obtenho, com 3 casas decimais de aproximação, de acordo com a resposta, 84,053%. De novo, se você não lembra, não sabe como fazer a configuração na calculadora, faça uma revisão aí nas aulas anteriores. Fechou? Então, esta é a resolução para esta questão aí de análise gravimétrica. Mais um exercício. Veja. 0,3516 gramas de amostra de um detergente fosfatado comercial. Ora, se o detergente é fosfatado, significa que ele contém fósforo na sua estrutura molecular. Foram calcinadas. O que é calcinar, pessoal? Calcinar significa aquecer em alta temperatura. Objetivo: destruir matéria orgânica. Então, dei um choque lá de mais de 1000 graus sobre essa amostra. O resultado, matéria orgânica foi embora e eu tenho agora um resíduo, que é cinza. Então, o resíduo foi tratado com ácido clorídrico quente e o fósforo convertido a ácido fosfórico. O fosfato foi precipitado como fosfato de magnésio amoniacal hexaidratado, pela adição de magnésio 2, seguido da adição de amônia. Depois de filtrado e lavado, o precipitado foi convertido para pirofosfato de magnésio, pela calcinação a 1000. Pessoal, dado importante. Experimentos gravimétricos envolvem uma série de procedimentos. Tá? Então, aqui houve uma tratativa de ácido clorídrico quente para converter aí esse fósforo em ácido fosfórico.
Depois, houve uma primeira precipitação como fosfato de magnésio amoniacal com adição de magnésio, seguido de adição de amônio. Veja que são muitos detalhes que estão aqui no meio do texto. Para o procedimento experimental, isso é importante. Para os cálculos, não muito. Por quê? Para o cálculo, interessa para mim o precipitado final. Neste caso, o precipitado final é pirofosfato de magnésio. A massa do precipitado, 0,2161, é isso que importa para mim aqui nessa questão. Certo? Então, vamos anotar os dados. Massa da amostra, 0,3516 gramas. Vai entrar onde, professor? Lá no cálculo do teor. Precipita como? Importantíssimo. Eu preciso identificar qual é a forma de precipitar. Pirofosfato de magnésio. E a massa desse precipitado é 0,2161. Joia. Aí eu faço aquela pergunta clássica. A forma de pesagem contém o meu analito, que neste caso é o fósforo? Analito, pessoal, é aquilo que eu quero determinar. Então, a pergunta, nesse precipitado tem fósforo? Resposta, sim. Se sim, pessoal, macete na veia. Mol com mol, emão com emão, emim com emim. Vamos lá. Primeira linha, mol com mol. 1 mol de Mg2P2O7, que é o meu precipitado, tem quantos mols de fósforo? Tem 2 mols de fósforo. Então, estequiometria da molécula. Nessa molécula eu tenho 2 fósforos. Logo, 1 mol dessa molécula tem 2 mols de fósforo. Joia. Fiz a primeira linha, mol com mol. Segunda linha, massa molar com massa molar. Qual é a massa molar do meu precipitado? Vamos lá no texto, 222,57. Qual é a massa molar do meu fósforo? Vamos lá no texto, 30,974. Observação, aqui eu tenho 2 mols de fósforo, então tem que vir 2 multiplicado por 30,974. Então, substituir massa molecular do pirofosfato de magnésio e a massa molecular do fósforo, adicionando o coeficiente estequiométrico. Fiz a segunda linha. Terceira linha, massinha com massinha. Então, vamos lá. Massa do precipitado, Mg2P2O7, 0,2161. Vou colocar debaixo do Mg2P2O7. E debaixo do fósforo, vou colocar X, porque é o que eu quero encontrar. A quantidade de fósforo. Aqui eu vou multiplicar cruzado, 225,57 vezes x, igual 0,2161 vezes 2 vezes 30,974. Está aqui. Então, esse 222,57 vai passar dividindo. Isso aqui multiplicado, 0,21 vezes 2 vezes 30,97, dá 1,33,87, 10 a 1, dividido por 222,57. Fazendo a divisão, 4 casas decimal, notação científica, eu tenho 6,0147, 10 a menos 2 gramas. Que é isso, pessoal? A massa encontrada do fósforo. Se eu tenho a massa encontrada do fósforo, e o exercício pede para calcular a porcentagem de fósforo, checkmate. Teor, massa encontrada sobre massa da amostra vezes 100. Massa que eu encontrei, 6,0147, 10 menos 2. Massa que eu pesei, 0,3516, lá no começo do texto. Vezes 100 para dar resposta em porcentagem. Fazendo a continha, 17,11% é o teor aí de fósforo na amostra. Ok? Fechou? Mais um exercício, maratona. Olha lá, questão 7. O teor de piperazina em um material impuro pode ser determinado pela precipitação e pesagem do diacetato. Vamos para a reação, pessoal. Ó, piperazina reage com 2 ácido acético, forma um diacetato de piperazina. Esse aqui é o meu precipitado.
certo? Então, tem que estar de olho no precipitado. O experimento foi dissolvido, 0,3126. O que é isso? Massa da amostra em 25 ml de acetona e foi adicionado 1 ml de ácido acético. Após 5 minutos, esperou-se, né, para a formação do precipitado. O precipitado foi filtrado, lavado com acetona e secado a 110. Achando o peso. Isso daqui, pessoal, é a massa do precipitado. E quem é o precipitado? Diacetato de piperazina. Certo? Então, se eu tenho aí a massa do precipitado, eu tenho o tipo de precipitado, ora, então, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho os dados necessários para fazer as contas. Primeira ideia, massa da amostra, 0,3126. Precipita como? Identifiquei a forma do precipitado, de acetato de piperazina. Massa do precipitado, 0,7121. Pergunta clássica. Forma de pesagem contém o analito de piperazina? Em outras palavras, nesse composto de acetato de piperazina, tem piperazina? A resposta é sim. Diacetato de piperazina significa que tem o diacetato mais a piperazina, que está escrito em forma textual, pessoal, que a molécula é grande. Então, interessa para mim essa relação. Sim, se sim, macete na veia. Vamos para a estequiometria. Mol com mol. 1 mol de piperazina tem 1 mol de diacetato. Então, 1 piperazina, 1 diacetato. Vamos para o hemão. Hemão da piperazina está aqui, ó, 8137 está aqui. A massa molar do diacetato, 206,243, está aqui. Fiz hemão, fiz mol. Agora vamos para o heminho. Heminho, massa do precipitado de acetato de piperazina. De acetato está de cá, pessoal, ó. Toma cuidado. Então, 0,7121 vem de cá, X de cá, porque eu estou procurando a quantidade de piperazina. Multiplico cruzado, 206,243 vezes X está aqui, igual 86,137 vezes 0,3121. Fazendo a continha, isso daqui vai passar dividindo esse produto. Eu vou ter 6, 13, 38, 10 a 1, que é essa multiplicação aqui, dividido por 206,243, que é o valor que está acompanhando a variável X. Passa dividindo, fazendo a continha, 29741, 10 a menos 1 gramas. O que é isto? É a massa encontrada de piperazina na amostra. Fecho com teor. Teor, a massa que eu encontrei, 29741, dividido pela massa que eu pesei, 0,3121, vezes 100. Substituindo os valores, eu tenho 39741, 10 a menos 1, que é a massa que eu pesei, dividido por 0,3126, que é a amostra, vezes 100. 95,14% é o teor percentual aí, com 2 casas decimais, de acordo com a resposta do exercício no texto, certo? A resposta diz que é 95,14, logo 2 casas decimais de aproximação. Fechou? Macete na veia. Mais uma questão. Olha só, pessoal. Uma amostra de 0,2121 gramas de um composto orgânico foi queimada com fluxo de oxigênio e o CO2 produzido foi coletado em uma solução de hidróxido de bário. Opa! CO2 coletado vai entrar em contato com o hidróxido de bário, logo com o bário vai formar um precipitado de carbonato de bário. Certo? Então, calcule a porcentagem de carbono. Quero saber quanto C tem no meu precipitado BaCO3, que está na minha amostra de 0,21 gramas. Seguindo o meu raciocínio,
coleta de dados, massa da amostra 0,2121, precipita como, pessoal? Na gravimetria, você precisa identificar quem é o precipitado. BaCO3. Qual a massa desse precipitado? 0,6006. Pergunta: a forma de pesagem contém o carbono, que é o meu analito? Em outras palavras, nesse composto BaCO3 tem carbono? Resposta: sim. Logo, macete na veia. Mol com mol, emão com emão, emin com emin. Mol com mol. 1 mol de BaCO3 tem 1 mol de carbono. Nessa molécula tem 1 carbono. Então, 1 mol de molécula tem 1 mol de carbono. Fiz a primeira linha, mol com mol. Emão com emão. O emão do BaCO3 é 197336, está aqui. A massa molecular do carbono é 12,0107, está aqui. Fiz emão com emão. Agora vamos para o emin com emin. Massa do precipitado, 0,6006, é de BaCO3, então vai vir cá e X de cá. Multiplica cruzado, 197336x igual 0,6006 vezes 12,0107, está aqui. Multiplicando isso daqui, o resultado vai estar dividindo por esse valor aqui. Então, vai ficar 7,2136, que é o resultado desse produto, dividido por 197,336. 36555, 10 a menos 2 gramas. O que é isso, pessoal? É a massa de carbono encontrada na amostra. Logo, é a massa encontrada. Fecha com o teor. Teor, massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, vezes 100. Massa que eu encontrei, 365,55, 10 menos 2, dividido pela massa que eu pesei, 0,2121, vezes 100. Fecha a conta, 17,24%, já que a resposta tem 2 casas decimais. Calculadora, fixe, 2 casas. De novo, se não sabe, não lembra como trabalhar com a calculadora, veja as nossas aulas iniciais, lá de volumetria ácido-base, porque lá eu ensino como configurar a calculadora. Ok? Fechamos, então, aí mais uma questão. Observe, pessoal, que a maioria dos exercícios de gravimetria eu resolvo com esse macete. Quando eu aplico o macete? Quando o que eu quero está contido no precipitado final. Essa é a regra para usar esse macete aí, formulado aí por mim. Ok? Mais um exercício para fechar. Esse aqui, pessoal, vou deixar para vocês tentarem resolver, né? Resolver essa questão. É um exercício aí que tem 2 estequiometrias envolvidas aí na situação, tá? Essa massa aqui, pessoal, ó, fazendo a correção, é 0,4116, tá? Aqui está 0,4114. Na verdade, isso aqui é 0,4116, tá? Vamos lá. Para resolver, para a gente não perder tempo, depois você treina. Ó, o mercúrio presente em uma amostra de 0,8142 gramas. Então, essa é a massa da amostra. Foi precipitado com excesso de ácido paraperiódico. Peguei a amostra, pessoal, e joguei HG, na verdade, né? Isso aqui é HG, não é H5, né? HG, uma correçãozinha aí. Ácido paraperiódico. Não, é isso mesmo. Isso aqui é o ácido, né? É o ácido paraperiódico. Então, é H5IO6 mesmo, está correto, tá? Isso aqui é isso mesmo. Então, ó, H5IO6 é o ácido paraperiódico. Então, se você olhar a reação química, você vai visualizar o seguinte, ó, que em cima do mercúrio contido na amostra, eu adicionei o ácido paraperiódico. Da reação do ácido paraperiódico com o mercúrio contido na amostra, gerou-se isso daqui, ó. Olha só, que é o
iodato, né? Ou paraperiodato de mercúrio. Isso aqui é um precipitado, pessoal. Identifica o precipitado aqui logo na reação. O precipitado foi filtrado, ou seja, esse cara aqui foi separado até ficar livre do agente precipitante seco e pesado. Foi recuperado. O que é isso? Isso aqui é a massa do precipitado. Recuperado é o termo que você faz quando você separa o precipitado e seca ele. Então, essa massa aqui de 0,4116 gramas é a massa do HG5O6,2, que é o meu precipitado. Ok? Calcule a porcentagem de Hg2Cl2, ou seja, cloreto de mercúrio, na amostra, dado massa molecular do Hg5O6,2, que é 1448,75, massa molar do mercúrio é essa. Vamos lá, pessoal, mesmo macete. Vamos ver como é que fica. Ó, massa da amostra, 0,8142. Precipita como? Qual que é a forma de precipitação final? É isso daqui, pessoal, Hg5O6,2. É o paraperiodato de mercúrio. Massa desse precipitado, 0,4116. Beleza. Pergunta-chave. Forma de pesagem contém o analito. Quem é o meu analito? Hg2Cl2, que é cloreto de mercúrio. Eu quero determinar esse cara na amostra. Pergunta. No meu precipitado, tem esse cara? Resposta: não. Se não tem, eu tenho que ver o que é comum. O que é comum entre eles? Mercúrio. Ó. Mercúrio. Então, o que eu vou fazer? Método convencional. O outro método. Eu vou determinar a quantidade de Hg5IO6,2 através dessa quantidade pela estequiometria da Pachal mercúrio e depois a gente faz a estequiometria com o analito. Então, vamos lá. Quantidade de Hg5IO6,2 num de mol é a massa dividido pela massa molecular. A massa, que massa é essa, pessoal? A massa do precipitado, 0,4116, já que esse cara aqui, ó, é o precipitado. Então, massinha dele, 0,4116, massona dele, 1448,75, está no texto. O texto te deu esse valor. Fazendo a divisão, 4 casas decimais em notação científica, 2,8411, 10 a menos 4 mol de paraperiodato de mercúrio. E daí, professor, e agora? Bom, tem que achar agora o mercúrio. Por que o mercúrio? Porque o que eu quero contém mercúrio, então tem que trabalhar com o que é comum. Como que eu vou achar o mercúrio? Pela estequiometria da molécula, quantidade de mercúrio. Ó, 1 mol de Hg5IO6,2 tem quantos mols de mercúrio? Olha aqui, pessoal, ó. Tem 5 mercúrio nessa molécula. Então, 1 mol de Hg5O6,2 tem 5 mol de mercúrio. Isso que eu encontrei aqui, ó, é Hg5O6. Então, vou pôr esse valor aqui embaixo, x de K. Tá aí. Multiplico cruzado. 1 vezes x é x. 2,8411, 10 menos 4 vezes 5 vai dar 1,4205, 10 a menos 3 mol de mercúrio. Acabo de encontrar o mercúrio. Professor, mas eu não quero mercúrio. Na verdade, eu estou procurando cloreto de mercúrio. Ora, o mercúrio está nessa molécula, então eu vou fazer uma estequiometria da molécula agora, quantidade de Hg2Cl2, para determinar o Hg2Cl2. Então, 1 mol de Hg2Cl2 tem quantos mols de mercúrio, pessoal? Ó, 2 mol de mercúrio. Então, 1 mol dessa molécula tem 2 mol de Hg. 1,4205, 10 menos 3 é a quantidade de Hg. Eu vou colocar aqui, ó, de Kx. Olha lá. Vou encontrar o meu analito. 2 vezes x dá 2x. O 2 vai passar dividindo esse valor, né? Então, vai ficar 1,4205, 10 a menos 3, dividido por 2. Eu já fiz a conta direta aqui, ó.
7,1027, 10 a menos 4 mol de Hg2Cl2. Se você está seguindo as nossas aulas desde o começo, você está habilitado a enxergar essas questões diretas, como eu estou fazendo agora, tá? As aulas iniciais a gente faz tudo picadinho, mostrando passo a passo, ok? Então, veja, se eu agora tenho 7,1027, 10 a menos 4 mol do meu analito, próximo passo, determinar a massa encontrada de cloreto de mercúrio na amostra. Massa encontrada, número de mol vezes massa molecular. Número de mol eu achei, massa molecular é do Hg2Cl2, está lá no texto, não vou voltar lá, mas você pode acompanhar depois. A massa molecular é 472,09. Número de mol, 7,1027. Fazendo a multiplicação, eu tenho 3,3531, 10 a menos 1 grama. Achei a massa encontrada, pessoal. Eu fecho com o teor. O teor é a massa que eu encontrei pela massa que eu pesei, vezes 100. Massa que eu encontrei é 3,3531, 10 menos 1. Massa que eu pesei, 0,8142, que é a massa, né, da amostra, vezes 100. Fazendo a continha, 41,18%. Ok? E a gente para por aqui, nesse exercício, trazendo aí um bloco de resolução de exercício de análise gravimétrica, e outra aula nós continuamos resolvendo o exercício por aqui. Ok? Então, encerramos por aqui a nossa aula. Grande abraço e até a próxima aula.